Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para este tempo. Que Deus abençoe a sua vida através da palavra do Senhor. Eu queria compartilhar um versículo que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, onde ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Certamente a Bíblia, ela aborda muitos temas, os mais variados possíveis. Mas há um tema que a Bíblia aborda com bastante insistência. Vamos encontrar nos evangelhos, vamos encontrar nas cartas, exatamente que fala da volta de Cristo. A volta de Cristo é um acontecimento que certamente ocorrerá e sobre o qual a Bíblia nos alerta para que estejamos preparados para que quando esse dia acontecer. No nosso texto, o apóstolo Pedro fala exatamente sobre isso. O fim de todas as coisas está próximo. Quando ele fala aqui o fim de todas as coisas, ele está usando um sinônimo para mencionar a volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, se esse tema é tão abordado e sempre de novo se diz que esse evento ocorrerá em breve, por que ainda não aconteceu? O próprio apóstolo Pedro, ele se preocupa em explicar exatamente isso. Na sua segunda carta, no capítulo 3, ele tem algumas explicações que nos ajudam a entender por que a volta de Cristo ainda não aconteceu. Ele diz, primeiramente, no capítulo 3, no versículo 4, que muitas pessoas, quando ouvem falar disso, elas ridicularizam, elas escarnecem, elas zombam e, é claro, a grande maioria não dá nenhuma atenção e permanece na sua vida de erro e de pecado. Agora, Pedro, ele tenta mostrar claramente por que o Senhor Jesus ainda não voltou. Ele mostra duas razões aqui nesse texto. Primeiro, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz que Cristo ainda não voltou, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Pedro, ele tenta mostrar que Deus está acima do tempo cronológico. Nós estamos atrelados ao tempo cronológico, dia após dia. Mas o Senhor está fora, está acima de tudo isso. Por isso ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O que significa isso? Que dentro da visão de tempo de Deus, desde que essas promessas foram colocadas nas Escrituras, passaram-se apenas 2 dias, porque nós estamos no ano de 2024. Então Deus, por estar fora do tempo cronológico, para ele ainda não passou tanto tempo. Então é o primeiro argumento que Pedro coloca para nos acalmar e para colocar a gente no devido lugar, de não ficar ansioso ou, muito pior do que isso, dizer que de fato isso não vai acontecer. Vai acontecer, mas os critérios e o tempo aos olhos de Deus são coisas diferentes do que aos nossos olhos. Segunda razão que Pedro apresenta no nosso texto está no versículo 9, que eu acho também extremamente importante, da segunda carta dele, capítulo 3, no versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Então Pedro está justamente argumentando, muitas pessoas acham que a volta de Cristo, a promessa da volta, está demorada, mas não é não. E aí ele coloca por quê? Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo
que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a segunda razão que Pedro apresenta por Cristo ainda não ter voltado é para dar oportunidade de salvação para mais pessoas. Porque, de fato, Deus deseja que ninguém se perca, que todos possam ouvir o Evangelho, que todos possam ter a oportunidade de conhecer Jesus e o grande amor de Deus manifestado através da sua obra na cruz. E o Evangelho ainda não foi levado até os confins da terra. Portanto, ainda há um tempo e é necessário que esse Evangelho seja pregado. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que todos possam conhecer a obra que Jesus Cristo realizou para salvar, para reconciliar a humanidade com o Deus Todo-Poderoso. Mas Pedro, ele é claro, ele é enfático. No versículo 10 diz, porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Pedro jamais anula a possibilidade da volta de Cristo, pelo contrário, ele enfatiza, esse dia vai acontecer e ocorrerá como a vinda de um ladrão, que não avisa, não dá recado, vem subitamente para assaltar. Assim será o dia do Senhor. Então, voltando para o nosso texto, que eu li lá no capítulo 4, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro, ele agora, na sequência, ele coloca algumas recomendações que são essenciais para que nós possamos estar preparados para esse evento. Primeira coisa que ele apresenta aqui é que nós precisamos estar firmemente unidos a Deus pela fé em Cristo e através de uma vida de oração. Ele diz aqui, para poderem orar. Então a oração aqui é um sinônimo de comunhão com Deus, de intimidade, de relacionamento comprometido, sério e profundo com Deus. Em função da volta de Jesus, é claro, é necessário que cada vez mais nós que cremos desenvolvamos a nossa comunhão com o Senhor, que cada vez mais Jesus esteja no centro da nossa vida, que cada vez mais nós verdadeiramente amemos a palavra e assim nos consolidemos cada vez mais na fé, para que quando o Senhor vier, nós possamos verdadeiramente receber o prêmio, a herança. Aqui em Apocalipse, no capítulo 22, versículos 12 até 14, diz assim, eis que venho sem demora, é o próprio Jesus. Antes, é o último capítulo que nós temos na Bíblia, no Apocalipse, um pouquinho antes da Bíblia se encerrar. Qual é a palavra de Jesus? Eis que venho sem demora. Comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Ele diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. E depois ele diz no 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Esse é o desejo do Senhor, que quando Ele vier, nós entremos na cidade, a Nova Jerusalém, pelos portões que estarão abertos diante de nós. Mas para que nós entremos, a nossa vida de relacionamento com Deus tem que estar em dia. Por isso, no texto, ele fala aqui, a bem das orações de vocês. A nossa vida, ela tem que estar conectada com o Senhor. Jesus tem que ser Senhor da nossa vida. A palavra de Deus tem que ser a regra que rege o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso reagir, para que nós sejamos verdadeiramente povo de Deus. Na carta de Tiago, que está um pouquinho antes do nosso texto, no capítulo 5, no versículo 8, também Tiago, irmão de Jesus, diz assim, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, são conselhos que, em função da volta de Cristo,
a nossa vida tem que estar muito bem conectada com o Senhor. Nós temos que ter a nossa vida em ordem diante do Senhor. Precisamos, de fato, nos relacionar com responsabilidade com este Deus, para que quando vier o Senhor, seja quando for, nós estejamos preparados para receber o prêmio daqueles que creem e perseveram firmes na fé. Mas Pedro, ele tem mais alguns detalhes que eu queria ressaltar nesse versículo. Então, ele fala, o fim de todas as coisas está próximo. Agora ele dá conselhos, além de nós mantermos a nossa comunhão com o Senhor em dia, através da palavra, da oração, ele também faz mais duas colocações. Ele diz que a nossa vida deve ser uma vida criteriosa, sejam criteriosos. Uma palavra interessante que Pedro usa aqui. Essa palavra usada no grego, usada por Pedro no grego, significa ter a mente sã, ter saúde mental. Nossas ideias devem ser razoáveis, sensíveis, sérias. É isso que Pedro está dizendo. Em função da volta de Cristo, a nossa mente tem que ser uma mente sadia. Isso é, nós temos que entender que esse fato vai acontecer. Não podemos ser negligentes, não podemos ser descuidados. Nossa atitude tranquila e séria nos manterá ocupados em nossa vida de comunhão. Então, se a nossa mente estiver em ordem, tivermos consciência da veracidade da palavra, isso naturalmente ou necessariamente nos impulsionará a uma busca cada vez mais séria e sincera do nosso Deus. Como cristãos, nós somos sempre de novo exortados a não desanimar na nossa caminhada em hipótese alguma. Precisamos cada vez mais desenvolver constantemente e com toda a seriedade as nossas qualidades cristãs, a fim de que sejamos sempre poderosos em nossa vida de oração. É o conselho de Pedro, muito sábio, muito importante, em função de um evento que determinará a eternidade da nossa vida. Então é necessário que nós atentemos aos conselhos, façamos avaliação da nossa vida e, onde for necessário, reconsiderar o nosso posicionamento, as nossas ações, nossas atitudes, nós devemos fazê-lo para nos adequar plenamente àquilo que o Senhor recomenda àqueles que creem no seu nome. Mas Pedro tem mais um conselho, ele diz, e sejam sóbrios, devemos ser pessoas sóbrias. A palavra grega usada por Pedro significa ser bem equilibrado, ser autocontrolado. Então, além de sermos pessoas criteriosas, nós temos que ser pessoas sóbrias. No uso clássico desta palavra no grego, significava não beber vinho. Isso é, não se embriagar. Porque quando a pessoa se embriaga, ela perde a lucidez, ela perde o equilíbrio, ela perde o autocontrole. Então, significa, tenham cuidado para que vocês realmente tenham a mente no lugar. Então Pedro está aconselhando o povo de Deus a evitar todo e qualquer excesso que é normalmente praticado por pessoas que não conhecem a Deus, por pessoas que são incrédulas. Pedro diz, vocês não podem de forma alguma viver uma vida que se identifique a vida de uma pessoa incrédula. Nosso desafio como cristãos é gastar nossas energias na comunhão com o Senhor, no nosso crescimento e desenvolvimento espiritual como filhos de Deus, na nossa transformação pela ação do Espírito Santo, na semelhança do nosso modelo maior, que é Jesus Cristo, Senhor. Então Pedro diz aqui no nosso texto, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios,
para poderem orar. Então, analisando honestamente os acontecimentos atuais, olhando para tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que a mídia nos relata, as notícias que nos chegam, a pergunta é: será que Cristo está próximo de voltar? E eu creio que sim. Por quê? Porque cada vez mais os acontecimentos que ocorrem, eles se identificam com aquilo que a Bíblia coloca como sinais que antecederiam a volta do Senhor. E cada vez mais esses sinais se tornam evidentes. Então nós como cristãos, nós como filhos de Deus, precisamos realmente parar, pensar, avaliar nossa vida para ver se nós estamos correspondendo à vontade de Deus, se nós estamos de fato vivendo a nossa vida como o Senhor quer que a gente viva. Ele diz: sejam pessoas criteriosas, sejam pessoas sóbrias. Para quê? Para que a comunhão de vocês com o Senhor seja profunda, seja real e seja sincera. Por isso, a minha palavra para você que está conectado conosco nesta hora é: 1. Cristo em breve virá. 2. Viva a vida realmente em obediência a Deus. Preste atenção a todas as recomendações e conselhos que o Senhor dá, porque então, quando o Senhor vier, você receberá o prêmio, a recompensa da sua fé e da sua fidelidade. Que Deus lhe abençoe de uma forma muito especial. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus nos fala que Jesus em breve virá. Senhor, nós olhando acontecimentos, nós cada vez mais somos conscientizados que este evento está muito próximo. Por isso, Deus, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco. Senhor, eu não conheço o coração de nenhuma dessas pessoas, mas Tu conheces, Senhor. Pai, se houver alguma pessoa que está vivendo a sua vida cristã de uma forma descuidada, Pai, se não está vendo critérios na vida de muitos, se não há sobriedade na vida de outros, meu Deus, se não há uma comunhão e uma intimidade com o Senhor, como seria necessário, Pai, toca, Senhor Deus, conscientiza essas pessoas da importância, ó Deus, de mudarem a sua vida, Pai, de processarem transformações, Deus amado, nos seus valores e até no investimento do seu tempo, para que de fato, Deus, todos aqueles que se chamam pelo Teu nome, sejam pessoas que cada vez mais estejam firmadas em Cristo Jesus, sejam pessoas que levem a sério a sua vida cristã. Não é fácil, Deus, porque há tantas lutas, tantas batalhas, Pai. Ó Deus, ao redor de cada um ataque, Senhor Deus, as trevas se movem tentando dissuadir ou de uma forma ou de outra enganar. Pai, a minha oração é: Deus, te derrama com o Teu Espírito sobre o Teu povo, Pai, para que, ó Deus, a mente de cada um seja tocada, Pai, haja entendimento e compreensão daquilo que o Senhor espera dos Teus e haja força interior para tomar as decisões necessárias, abandonando aquilo que está errado e, ó Deus, assumindo cada vez mais a vida que o Senhor, ó Deus amado, estabelece na palavra, ensina na palavra, apresenta na palavra para aqueles que são Teus filhos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, a minha oração é: fortalece o Teu povo, Senhor, prepara a noiva para a volta do Senhor, para que quando isso acontecer, Deus, essa noiva, ela possa ser introduzida nas recâmaras do Senhor e possa estar com o Senhor por toda a eternidade. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, só lembrando, esse fim de semana é um fim de semana especial. Nós vamos ter a conferência Vem e Vê com o pastor Davi Silva e seu genro. Vai ser um tempo tremendo, poderoso, louvor, adoração, palavra de Deus, manifestação do poder e da glória do Senhor. Sábado, às 20 horas,
domingo pela manhã, às 9 horas, e domingo à noite, às 19 horas. Você não pode faltar. Vai ser um mover poderoso e sobrenatural do Senhor. Hoje à noite, nós temos a rede de mulheres. Bênção, esteja presente. Eu quero agradecer a todos que estiveram conectados conosco nesse tempo, e a minha palavra é que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.